Olá, boa noite, graça e paz. Sejam bem-vindos ao nosso 6º dia de Escola Bíblica de Férias e, sob a graça de Deus, a 22ª Escola Bíblica de Férias. Vocês vão chegando, vão aí acionando, adicionando, teclando e chegando aqui. E mais uma vez também queremos agradecer a sua permissão, a sua confiança de entrarmos na sua casa, no seu lar, no seu reduto sagrado, para que possamos juntos partilharmos e desfrutarmos mais uma vez de uma porção da Palavra de Deus e de um cunho de caráter de ensinamento. Não se esqueçam, vocês que já estão aí, a mãe Ilma, a diaconisa Ilma, ela está responsável, né, em confeccionar os certificados para vocês, tá bom? E eu creio que ela já tenha feito essa articulação, essa logística entre vocês e ela, para que ela possa pegar os dados e estar, então, emitindo posteriormente o certificado de participação dessa 22ª Escola Bíblica de Férias, com o tema o Tabernáculo. É um tema ultimamente bem divulgado, bem difundido, meio ao Evangelho, porém lá nos primórdios tempos, início dos anos 80, já não tínhamos tanta, né, ênfase, não tínhamos tanta temáticas envolvidas no assunto que envolve o tabernáculo. Nós estamos aqui já no término praticamente, né? Na verdade foi um grande resumo sobre o assunto. Seria muita pretensão da nossa parte fazermos um assunto de suma importância, que é o tabernáculo, que Deus, conversando com Moisés no Monte Sinai sobre esse assunto, levou 40 dias, né? Não seríamos nós que em 7 dias estaríamos encerrando um assunto tão palpitante, tão edificante, tão eficaz, tão importante, tão singular, tão primordial para nossas vidas enquanto nós peregrinarmos nessa terra na posição de igreja. Sejam bem-vindos. Não se esqueçam que sempre nos comentários você pode estar aí colocando o seu pedido de oração, como também você pode estar fazendo perguntas relacionadas ao tema que nós estamos aqui se relacionando com esse tema, o tabernáculo, no decorrer dessa semana. Com a ajuda de Deus, sob a sua graça, nós começamos na segunda-feira agora passada e hoje, pela graça de Deus, nós estamos no 6º dia e não se esqueça que é a 22ª Escola Bíblica de Férias. Uma semana abençoadíssima. A diferença que nós temos aqui é que na escola bíblica presencial nós tínhamos um grande sopão todo final de culto, todo final de aula. Nós ficávamos ali reunidos com uma grande sopa. A sopa já é uma coisa tradicional da nossa escola bíblica de férias. Porém, né, pela vontade de Deus, e cremos assim, que essa escola bíblica fosse feita via live, e eu creio que Deus tem os seus propósitos. Eu estava aqui conversando com a família, com alguém, com as pessoas que estão participando, e acho que foi um irmão, tá, conversando via Zap com ele, e eu coloquei que se fôssemos fazer presencial, talvez alguns irmãos não teriam acesso, né, a estarem participando. Alguns irmãos bem distantes. Nós temos irmãos de Recife, de Garanhuns, Pernambuco, participando. Nossa irmã Lena, né? Helena, né? A irmã Lena, lá de Garanhuns, tem participado. Nós temos irmãos de Taboão da Serra, nós temos irmãos de Embu-Guaçu, Osasco, Zona Leste de São Paulo, Itaim, acho que é Itaim Bibi, Itaim Paulista, onde a irmã Joyce mora, reside, mas é Zona Leste de São Paulo. Então nós estamos alcançando uma parte de uma demanda de participantes que talvez se fizéssemos
de uma forma física, presencial, não teríamos tanto acesso e não teríamos a oportunidade de estarmos aqui num grupo, acho que até maior, em questões de distância, no sentido topográfico e geográfico da colocação que eu estou fazendo, tá bom? Sejam bem-vindos. Tem alguém por aí? Tem todo mundo que já estava a semana toda e, assim, entrou a Joyce, e hoje entrou o irmão João, que é o primeiro dia dele hoje. Ah, tá. A Joyce é da Zona Leste? É. Você está falando? Tá. Joyce, seja bem-vindo mais uma vez. Diferente. O nosso irmão João está aí hoje? Tá. É isso? Irmão João, seja bem-vindo, viu? Presbítero João, ali da nossa igreja de Osasco, do Parque Bandeirantes. Seja bem-vindo. A sua presença aqui não deixa de ser um afago carinhoso em nosso coração, tá bom? Sejam bem-vindos. Está mandando a paz, todo mundo. Um grande abraço a todos. Quem está mandando a paz? Todo mundo e a Ângela, em especial. Ah, tá. A Ângela aqui de Campo Limpo, né? Isso. Muito bem, Ângela, um grande abraço. Ângela Patelli. A Paulina sempre está participando também. Eu creio que daqui a pouco ela esteja por aí. Enfim, né, todos nós estamos aqui de coração aberto, jubilosos pela sua participação, tá bom? Nossos irmãos de Osasco, um grande abraço. Parque Bandeirantes, Jardim Mutinga, os irmãos que eu congrego aí com o pastor Décio, com a pastora Dida, os irmãos que eu congrego lá com o pastor Felipe e com a nossa irmã pastora Nazaré, os irmãos de Embu das Artes, todos vocês, um abraço, sejam bem-vindos e eu os convido para juntos nós orarmos na abertura dessa 22ª Escola Bíblica de Férias e hoje particularmente o 6º dia de Escola Bíblica. Curva a sua cabeça, feche seus olhos, vamos conversar com Deus um minuto, tá bom? Pai, em nome de Jesus, nós te adoramos, nós te louvamos, nós somos gratos a Ti por essa riquíssima oportunidade de estarmos na Tua presença. Eu não tenho palavras para colocá-las como gratidão neste momento, por esse 6º dia de Escola Bíblica de Férias, por essa 22ª Escola Bíblica, por esta oportunidade de estarmos na Tua presença, aprendendo um pouco mais, palmilhando um pouco mais, caminhando um pouco mais daquilo que tens preparado para nós no decorrer dessa semana. Nós te louvamos por Tua palavra profética ao nosso coração, à nossa alma, por essa palavra que tem sido bússola para nós, tem sido guarida, tem sido alimento, tem sido proteção, e nós queremos incluir nessa oração todos os Teus filhos que estão em acesso a essa live, aqueles também que não puderam e não estão nessa live neste momento. Nós queremos incluir todos os enfermos, aqueles que estão aí nos grupos de oração no nosso ministério. Nós queremos colocar em Tuas mãos todos os pedidos. No dia de amanhã, de domingo, no dia de amanhã, o ministério está convocado para juntos nós fazermos um jejum em favor dos Teus filhos, em favor dos enfermos, em favor daqueles que estão agonizantes no leito da enfermidade. Que a Tua graça, que a Tua misericórdia, que a Tua bondade, que a essência que vem de vida, que vem de Ti, seja, Senhor, impetrada na vida daqueles enfermos e que eles tenham saúde para a glória do Teu nome. Nós queremos também Te louvar, salmodiar o Teu nome pela vida do nosso querido irmão Regis, que passou por um momento dificílimo ali na UTI, durante um longo tempo entubado, mas Tu deu vida a Teu filho e está em momento de restauração, de recuperação, por algumas cirurgias que foi feita. Mas nós Te louvamos pela vida do Teu filho, Te louvamos pela vida daqueles que têm curado, Te louvamos pela porta que se abriu, mas também Te louvamos pela porta que se fechou, porque tudo é um propósito que vem de Ti. E nós vivemos numa dispensação que a Tua vontade seja sempre prioridade em nossas vidas. Que o Teu nome seja louvado, exaltado, para todos sempre. Em nome de Jesus, nós Te adoramos, Te louvamos e declaramos aberto o 6º dia de Escola Bíblica de Férias. Amém. Sejam bem-vindos. 6º dia de Escola Bíblica de Férias. 22ª Escola Bíblica de Férias, Ministério Filadélfia. A igreja que ama você. Sejam bem-vindos. A Dora e a Evelyn estarão adorando o Senhor juntamente com você aí na sua casa. Paz a todos. Boa noite, paz a todos. Mãe.
Bom, Walter VF, seja bem-vindo. Paulina, João Pereira, nossa irmã Mirani, ali de Embu das Artes. Sejam bem-vindas. Glória a Deus. Família Matos, Milton Matos, Tadeu Matos. Família Matos, sejam bem-vindos. Nós vamos cantar Deus está aqui e Espírito enche a minha vida. Irmão Zuleide, grande abraço. Mundel, abraço. Glória a Deus. O nome de Deus seja louvado para todo sempre. Esther, um abraço. Um prazer sempre tê-la conosco. Irmã Selma Monteiro, pastora Selma, de Taboão da Serra. Um grande abraço. Amados, então nós vamos retornar ao assunto que nós pausamos na noite de ontem. Sempre nós fazemos um breve resumo daquilo que foi comentado no dia de ontem, para nós prosseguirmos no dia de hoje, tá bom? Então, enquanto a Evelyn vai posicionar a câmera aqui, pegando o tabernáculo, nós vamos só mencionarmos novamente. Eu vou tirar o véu só. Eu vou tirar o véu só um minutinho, que é o véu da separação, para nós voltarmos no assunto e eu fecho novamente, tá bom? Amados, então vamos lá. Então aqui, nós estamos caminhando agora de oeste para leste. Essa caminhada de leste para oeste, nós estamos deixando aqui agora aqui virou o Santíssimo Lugar, o Santo dos Santos, estão lembrados? Nós abrimos a arca, colocamos dentro da arca as tábuas da lei,
uma porção do maná que desceu dos céus dentro de um vaso de ouro e amendoeiro ou a vara que floresceu em favor da casa de Arão. Já discutimos esses 3 elementos que são testemunhos de Deus na terra. E então nós colocamos sobre essa arca a tampa da arca, que é o propiciatório. E quando nós colocamos a tampa da arca, que é o propiciatório, Moisés e seus filhos vieram aqui, exatamente aqui, e colocaram o véu, que denomina-se o véu da separação. Tá? Então agora aqui é o Santíssimo Lugar, é o Santo dos Santos. Eles colocam isso aqui de costa e saem. Ou seja, agora não entram mais aqui, porque agora é um lugar fechado, é o esconderijo de Deus. Nós já falamos sobre essa temática, sobre os esconderijos de Deus. Então nós estamos caminhando aqui. Eu não sei se está visualizando bem, tá? Aqui dentro? Tá, né? Então, muito bem. Então aqui dentro agora nós temos o santuário. Aqui nós temos a primeira mobília vindo de oeste para leste, para a entrada do tabernáculo. Aqui nós temos o altar de ouro. Aqui nós temos a mesa dos pães asmos, ou a mesa da proposição, ou a mesa de ouro, como se queira. E aqui nós temos o castiçal, o candelabro ou candeeiro, como se queira, vindo de leste a oeste, ou seja, da entrada do tabernáculo para os fundos do tabernáculo, para a terceira dimensão. Então o pátio, sempre lembrarmos que é a primeira dimensão, aqui é a segunda dimensão do tabernáculo. Então o sacerdote está vindo de leste para oeste. À sua esquerda fica o candelabro, o castiçal, à direita fica a mesa dos pães, à frente fica o altar de ouro. E nós paramos exatamente aqui no altar de ouro. Tá bom? Então, nós vamos prosseguir aquilo que nós já demos, de certa forma, ontem. De certa forma, uma pontuada, né, sobre o assunto. Deixa eu tirar só essa cadeira daqui, que o espaço está curto para mim aqui. Os irmãos estão visualizando bem aí a parte da arca? Estão, né? Dá um ok para nós aí, para, se for o caso, aproximar mais a câmera. Nós dependemos de vocês aí, dar um ok. Mas eu quero saber se a visualização do tabernáculo está bom para os irmãos aí. Por favor, alguém nos ajude aí. Devagar, porque tá chegando atrasado. Não, sim. O Jones falou que tá ok. Hã? O Jones falou que tá ok. Tá ok? Tá. Amados, então nós vamos falar sobre o altar de ouro, o altar do incenso, tá? Êxodo 30 e 34. Êxodo 30 e 34 a seguir vai nos falar sobre essa composição, tá bom? Nós queremos discoveries. O que nós temos na composição do azeite, do incenso? Perdão, não é azeite, é o incenso. O que nós temos na composição do incenso que vai funcionar aqui? Lembrando que o incenso é um símbolo, ele representa a oração no sentido de adoração. E é isso que nós queremos tratar um pouco também esta noite, tá bom? A composição desse incenso, Deus chama Moisés e fala para Moisés dar ordem ao perfumista para que ele compunha o incenso que vai servir como incenso da adoração. É impossível, e seria impossível, o sumo sacerdote que teria que entrar aqui uma vez por ano, esse assunto vai ficar para amanhã, de manhã, né, que é o dia da expiação, o dia que ele teria que entrar aqui, mas seria impossível ele entrar aqui sem o incenso, então, e sem espargir o sangue do altar do holocausto também. Mas como o assunto é o altar do incenso, nós vamos só ficar focados no altar do incenso. Então o incenso ele era composto de 3 coisas: o nixa, o estoraque, né, e o gálbano. Então essas 3 coisas compunham o incenso.
Discoveries ele define, ele fala que não existe margem para nenhuma outra interpretação em relação ao Nisha, que é uma da composição que está aí compondo o incenso. Discoveries diz que não existe nenhuma outra interpretação que seja tão próxima quanto, ou seja, não tem margem de discussão. Então, o que é o Nisha para Discovery? Discovery diz que o Nisha é um marisco, é uma concha. Tá? Então, essa concha é um marisco, e se nós tivermos um pouco de coerência, no sentido de que, se é um marisco, se é uma concha, né, aonde que o povo de Israel conseguiu encontrar isso? Em pleno deserto, ou enquanto passavam e atravessavam o Mar Vermelho? Esse é um dos elementos preciosos que compõem o incenso. A palavra Nisha, na sua etimologia, na sua forma etimológica, na sua última definição, ela quer dizer garra. Tá? Então, o Nisha significa garra, uma coisa que agarra, uma coisa que gruda. Eu consegui uma imagem da Onisha, eu gostaria de passar para os irmãos aqui. Eu não sei se vocês vão conseguir visualizar, né, mas a Onisha, acho que é um pouquinho mais distante, acho que fica melhor. Não sei se a distância está boa. Um pouquinho mais perto. Isso. Então nós temos aqui esse molúsculo, né, que é um marisco, é uma concha. Então essa concha, esse marisco, esse é o Nisha que compõe o incenso aí, tá bom? Uma das composições do incenso é o Nisha. Amém? Podemos prosseguir? Então esse altar do incenso, ele vai trabalhar com o elemento principal. O nome já diz, altar do incenso. Qual é a combustão? O que vai mover esse altar? O que vai mover esse altar é o incenso. Agora nós queremos saber como esse incenso é composto e como ele funciona. Então nós temos aí um marisco, uma concha, que é o Nisha, que é tirado do profundo do mar. Mas antes de nós prosseguirmos, vamos fechar um assunto. Nós temos que separar, amados. Nós evangélicos, principalmente a linha pentecostal, nós misturamos muito louvor com adoração. Louvor é uma coisa, a adoração é outra coisa, distinta e muito distinta uma da outra. Tá? Alguém pode louvar e não adorar. Então a adoração é o assunto nosso, não é louvor. Se você me perguntar, por exemplo, a ave, o pássaro, a natureza, ela adora a Deus? Não, ela louva. O louvor, ele pode ser atribuído a alguma coisa que não seja Deus, o louvor. A adoração não, a adoração é inclusivamente relacionado ao ser humano e Deus. Eu me lembro que um certo cantor, um compositor, ele trouxe um hino para mim avaliar. Quer dizer, eu não fiz papel de juiz, mas ele trouxe para mim avaliar esse hino. Ele chegou em mim e falou: pastor, eu gostaria muito que o senhor avaliasse esse hino e desse uma nota, de 0 a 10. O senhor me dá a nota, porque eu preciso gravar, vou para a gravadora, eu preciso gravar. E esse hino é o que está faltando para completar lá as faixas do meu CD. Ele deixou comigo lá a matriz, eu coloquei para ouvir, e o hino, o tempo todo, o mundo animal, o mundo vegetal, a natureza estava adorando a Deus. Então, quando ele retornou para pegar a matriz comigo, ele falou: pastor, qual é a nota? Eu falei: a nota é 0. E ele ficou muito bravo comigo. Eu falei: mas você me deu o direito de dar nota. Você falou para mim que poderia dar nota de 0 a 10, eu estou te dando 0. E aí, ele sabiamente, ele falou: mas por que você está dando 0? Eu falei: porque animal, cachorro, gado, cavalo, pássaro, não pode adorar a Deus. Eles podem louvar até, se quiser, mas adorar não. E quem diz isso não é o pastor Dário. Quem disse isso foi Jesus, o autor da nossa fé. Quando o reino de Israel, é só um entendimento para enxergarmos até Jesus, dentro do reino norte, Israel, ele
ele tinha um governo teocrático, ou seja, Deus regia de forma direta o governo de Israel. Eu não sei se eu vou apagar um pedaço da lousa aqui, vou tentar explicar aqui só um pedacinho aqui. Eu vou apagar esse pedaço da lousa, a Eva foca aqui, porque se eu não fazer um rabisco aqui, vai ficar difícil dos irmãos entenderem essa colocação aí. Então Israel tinha um governo teocrático. Dá para visualizar bem a lousa aí? Dá um ok aí, se vocês estão visualizando bem a lousa. Por favor. Responde aí. Eles não falaram nada ainda. Em relação à lousa, precisa aproximar um pouquinho a imagem ou não? Tá bom aí? Esperando. João Pereira falou que tá ok. Tá ok? Você te apoia isso. Ah, vou deixar aqui. Obrigada. Vou deixar aqui. Bom, Israel, eu vou fazer isso aqui, para vocês compreenderem, tá? Deixa eu pegar uma caneta mais forte aí. Cadê a caneta preta? Acho que não está aqui. Não dá não. Bom. Achou? Tá. Estou fazendo um rabisco aqui, suponhamos que esse rabisco aqui seja o reino de Israel. Todo esse território era um reino unido, num governo teocrático. Mas o povo de Israel exigia um rei. Assim, porque os vizinhos tinham um rei, eles queriam um rei também. Eles queriam sair do governo teocrático e entrar no sistema de monarquia. Samuel consultou Deus, Deus falou, não, tudo bem, eles querem, só fala para eles, eu vou ter encargo, vou ter que pagar impostos, enfim. Mas assim mesmo eles aceitaram. Então o primeiro rei de Israel foi Saul. O primeiro rei de Israel foi Saul. Saul reinou 40 anos. Depois de Saul, Davi assume, embora em 3 períodos aí de unção, de ordenação, porque Davi primeiro foi ungido na casa de seu pai, depois ele é ungido para reger a tribo de Judá, depois ele é ungido para reger toda a casa de Israel. Mas são 40 anos de reinado. Então Saul reinou 40, Davi reinou 40 e Salomão, filho de Davi, também reinou 40 anos. Ou seja, 4 vezes 3, 120. Então nós temos 120 anos de reino unido. Vamos falar assim. Na morte de Salomão, quando Salomão morreu, o general de Salomão com o filho de Salomão é o herdeiro. Então Roboão e o outro estão questionando numa guerra política quem tem direito ao trono. Isso aqui se divide no meio, então, durante essa guerra política. Aí nós ficamos com 2 reinos. Aqui no norte nós temos o reino norte e aqui no sul nós temos o reino sul. Aqui no reino norte a capital ficou sendo Samaria. Aqui no reino norte, que a capital ficou sendo Samaria, aqui ficaram 10 tribos. E essas 10 tribos, elas ficaram com o general da soldadesca de Salomão. Aqui embaixo ficou o reino sul, que a sua capital é Jerusalém. E aqui na capital de Jerusalém ficaram 2 tribos, a tribo de Judá e a casa de Benjamim. Tá bom? Só para nós entendermos aqui essa questão geográfica e política de Israel. Tá bom? A Eva pode posicionar lá, novamente lá. E nós vamos aqui acompanhando a conversa. O que acontece, amados? Acontece o seguinte. Então vocês compreenderam? Quando a Bíblia fala reino de Israel, nós estamos falando do reino norte. Tá bom? Que a capital é Samaria. Então, quando você estiver lendo um texto na Bíblia aí, e você encontrar que o profeta é do Reino Norte, que o profeta está relacionado a Samaria, estamos falando do Reino Norte. Quando nós falamos do Reino de Judá, nós estamos falando do Reino Sul. Quando eu falo do Reino Norte, eu estou me referindo a 10 tribos. Quando eu falo do Reino Sul, eu estou me referindo a 2 tribos. Jesus nasceu aonde? Jesus nasce no Reino Sul. Jesus nasceu no Reino Sul, em Belém, no Reino Sul. Jesus ele começa o seu ministério no Reino Sul e pregando para os judeus.
que estão no Reino Sul. Ele inicia ali. E até porque nesse momento existe um conflito político ainda entre o Reino Norte e o Reino Sul. O pessoal do Reino Norte, eles entendem que não devem se comunicar com o pessoal do Reino Sul, por questões políticas, por questões agora de outras culturas que estão se acumulando. Lá no Reino Norte, no Reino Norte, né, o centro de referência é a pessoa de Jacó. Né, e eles fazem isso para que se tenha uma ordem sacerdotal lá também, para que eles possam, a pessoa do Reino Norte, não descer para o Reino Sul para adorar a Deus. Então lá no Reino Norte eles começam a fazer os mesmos cerimoniais que acontecia no Reino Sul, para não haver esse acesso de uma casa com a outra. Jesus ele não está muito preocupado com isso, ele está preocupado em anunciar o Evangelho, para que ele veio. Então Jesus ele atravessa essa divisa. Ele atravessa essa divisa. Agora você imagina comigo a importância da adoração. Jesus está quebrando um paradigma, ele está quebrando uma tradição de cultura que os samaritanos não se comunicam com os judeus. As pessoas, as 10 tribos que estão no Reino Norte não querem nenhum contato com as tribos que estão no Reino Sul, as 2 tribos que estão no Reino Sul. O pessoal do Reino Sul também não quer nenhum contato com esse pessoal do Reino Norte. E Jesus poderia ter explicado, anunciado, esboçado, pregado, ensinado sobre adoração lá no Reino Sul, mas ele não quis. Ele quis falar sobre adoração no Reino Norte, aonde ele saberia, ele estava cônscio de que ele não seria bem-vindo. Ele estava cônscio de que não era o lugar ideal para se falar sobre adoração. Mas ele vai lá. E por que ele vai lá? Porque ele quer trazer o pessoal do Reino Norte uma reflexão de adoração. Porque o pessoal do Reino Sul já estão cônscios de que não existe um lugar exato para se adorar a Deus. E Jesus está preocupado com um tema. Jesus não está preocupado com o poço de Jacó. Jesus não está preocupado com outras coisas a não ser pegar alguém para falar sobre adoração. E Jesus então vai para o Reino Norte. Eu não sei se os irmãos estão entendendo aí e entendendo a pegada da temática, né, do esboço em si. Jesus atravessa essa fronteira. E Jesus atravessa a fronteira, né, com a sua característica de judeu. Ele sabia que ele seria mal visto. Ele sabia que as pessoas não iriam entendê-lo de uma forma prática, coerente. E Jesus procura um lugar exatamente onde o fluxo de pessoas é muito grande. Jesus sai andando dentro de Samaria e vai até o poço de Jacó. Exatamente o poço que Jacó cavou, o poço que deu água. E as pessoas estão ali reunidas, buscando água ali. E Jesus senta na borda desse poço e fica ali sentado, observando o movimento, e eu creio que os olhares voltados para Jesus também, porque todo mundo que está passando ali sabe que ele é judeu, que ele está vindo do Reino Sul. É mais ou menos assim: o que esse intruso está fazendo aqui? Ele sabe que nós não queremos conversa, nós não queremos amizade. Mas Jesus, ele não está preso a picuinhas, ele coloca o reino acima de picuinhas. Sabe, você, eu, que temos uma chamada específica de Deus, nós não podemos ficar presos a picuinhas, a divisas, a fronteiras. Sabe, tem pessoas que conseguem colocar fronteiras no seu ministério, na igreja onde participa, que só fulano é salvo, só o outro é salvo. Jesus vem para dissipar essas coisas. E Jesus ele senta-se ali, fica num canto observando. E de repente chega uma mulher para buscar água. E Jesus vai usar essa mulher para trazer um dos maiores ensinamentos, na minha concepção e interpretação teológica, sobre adoração. Essa mulher
desce o balde ali, o poço é fundo, ela puxa a água, lembrando, era meio-dia, era a hora sexta, era meio-dia, o calor escaldante, 50 graus no coco da cabeça. E a mulher traz a água e o judeu, sabendo que não é bem visto, pede água para essa mulher. Falou: mulher, dá-me de beber. A mulher riu. A mulher falou: você está tirando uma onda da minha cara, não é possível. Você não está vendo que você é judeu? Ou seja, não era nem para dar bom dia para mim, não era nem para dar boa tarde para mim, você é judeu. E você sabe que os judeus não se comunicam com os samaritanos. Você sabe que vocês do Reino Sul, nós não temos vínculo nenhum. E você vem pedir água para mim. E Jesus fala: se você soubesse quem está lhe pedindo água, você daria. Porque eu tenho uma água comigo aqui, que se você beber dessa água, você nunca mais terá sede. Aí Jesus despertou a curiosidade da mulher. Se tem uma água que eu não preciso vir aqui mais no poço de Jacó, né? Que poço que é esse? Que poço que é esse que está acima do poço do nosso pai Jacó? E Jesus começa a conversa com ela e fala assim: mulher, é o seguinte, não precisamos avançar muito na conversa. E Jesus vai decifrando a vida dessa mulher. Quando Jesus começa a decifrar a vida dela, ela não vê Jesus mais como judeu. Ela olha para Jesus e enxerga Jesus como profeta. Veja como a aproximação muda. Ela falou: eu vejo que tu és profeta, porque Jesus falou: você já teve 5 maridos, e o que você tem atualmente ainda não é o seu. Enfim, Jesus desova a vida dela, e quando Jesus começa a tirar essas coisas para fora, ela fala: eu vejo que tu és profeta. Mas ela é sábia. Ela tinha uma dúvida no coração dela, por isso que Jesus escolhe ela para conversar. Porque Deus é onisciente. Ele sabe o que a pessoa sente. Essa mulher, ela tinha um desejo enorme de adorar a Deus. E ela fala: então me responda na qualidade de profeta. Na qualidade de profeta, me dê uma resposta. E Jesus pergunta: o que você quer saber? Ela falou assim: vocês judeus, vocês lá do Reino Sul dizem que é lá no templo, é lá no espaço de Jerusalém, que é o lugar certo de adorar. Já os nossos pais aqui no Reino Norte dizem que aqui que é o lugar certo de adorar. Vocês estão lembrados que eu falei no início que existia, né, uma ferramenta política opositora para que ninguém se encontrasse em festas. Então o Reino Norte faz a festa deles e diz: Deus está aqui. Ninguém vai para o Reino Sul. Aí o pessoal do Reino Sul fazia uma festa deles lá e falava: Deus está aqui, ninguém vai para o Reino Norte. Aí Jesus olha para a mulher e diz: mulher, a ti te digo, a hora vem e agora é. Ou seja, chegou a hora da razão. Chegou a hora de arrancar essa dúvida da sua alma. Eu vou falar uma coisa para você. Não existe lugar certo. Absolutamente não existe lugar certo. Nem é lá em Jerusalém e nem aqui nas herdades de Sicar de Jacó. E eu creio que a mulher faz a pergunta: e por que nem lá e nem cá? E Jesus diz: porque Deus é Espírito. Ou seja, Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Diz: Deus é Espírito. Agora Jesus vai dar quem pode adorar e quem não pode adorar. Fala: Deus é Espírito. Importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aí eu pergunto para você: como que o cachorro, o gado, a ave vai adorar? Não adora.
Porque para ser adorador tem que ter espírito. E o animal, o mundo animal irracional, não tem espírito. Por isso que quando Deus fez o homem, Ele falou: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Aí Deus dota o homem. Paulo diz que nós se dividimos em 3 partes. Paulo diz que nós temos um corpo, uma alma e um espírito. Animal tem um corpo e uma alma. Ele tem sentimento. Animal tem momentos de felicidade, tem momentos de ódio, de raiva, tem momentos de defesa, tem momentos de carinho. Porque animal é dotado de uma alma, mas não de espírito. Deus não se relaciona com o mundo irracional. Deus se relaciona com o mundo racional. Ou seja, nós fomos dotados de um espírito, porque Deus é espírito. E espírito fala com espírito, o espírito se comunica com o espírito. Então, o primeiro ponto, para nós falarmos sobre adoração, para nós falarmos sobre o altar da adoração, é deixarmos bem claro que só existe um ser na terra que pode adorar a Deus, e é o ser humano. Não existe mais nenhuma outra possibilidade de outro ser adorar a Deus. Louvores nós já falamos. Louvor é uma coisa distinta de adoração. Adoração é só aquele que tem um corpo, uma alma e um espírito. E nós estamos falando exatamente do ser humano que foi criado por Deus. E fomos criados por quê? E para quê? Por que estamos aqui? Porque Deus precisa ser adorado. E o único ser que tem a função, a competência de adorar a Deus é o ser humano. Não tem galo, tinha um hino que o galo, galizeiro das contas, adorava a Deus todo dia de manhã. Conversa, amados. Nós temos que ter base. É por isso que é importante termos acesso a esse altar do incenso. É uma relação de incenso, de adoração, para nós entrarmos no Santíssimo Lugar, nos esconderijos de Deus. Amém? Então eu vou voltar lá na composição do incenso. Estamos falando de adoração. Tem perguntas aí? Ok, pode continuar? Pode. Amém. Então vamos lá. Deus precisa confeccionar um incenso, que é símbolo de adoração. Ele simboliza, representa a adoração. E para esse altar aqui funcionar, nós precisamos do incenso. Então o incenso, nós já apresentamos que uma das composições do incenso é o nicha. O nicha é uma concha, né? Discoveries diz que é um marisco. Fugiu a memória, né? Então Discoveries diz que é um marisco, é uma concha. Então, o incenso, que é uma representatividade, uma forma figurativa da adoração, não existe incenso sem estorax, sem onixa e sem gálbano. Então nós estamos colocando um item de cada vez, um elemento de cada vez, para concluirmos, ou seja, não pode existir adoração também sem esses 3 elementos. Porque na tipologia bíblica é exatamente isso que Deus quer focar em nós nos dias atuais. Então se fosse só 2 elementos, Deus falava, então é só onixa e gálbano, não precisa de estorax. Mas Deus falou, são esses 3 elementos essenciais para se fazer o incenso. Então esse marisco, essa concha que é a onixa, você imagina o seguinte: aqui nós temos a soldadesca de Faraó,
E aqui nós temos o Mar Vermelho. O povo de Israel está aqui no meio de um rolo compressor, de uma morsa, de um torno compressor. Não pode voltar, não pode recuar, não pode retroceder, porque a soldadesca de Faraó está vindo. Tem que avançar. E quando avança, Deus leva eles não só para atravessar o mar, mas Deus leva eles às profundidades do mar. Eles estão pisando no mais profundo do mar. Moisés diz que Deus abriu o mar com o sopro de uma de suas narinas. No seu cântico ele diz isso. É mais ou menos assim. Deus tapou um lado e soprou com o outro. Tamanho o poder do Deus que nós servimos, que tivesse soprado de uma forma comum, tinha varrido o mar da história. Então Deus dá uma calibrada para não varrer o mar. Ele só quer abrir o mar. Mar é experiência com o nicho. Esse marisco que estamos falando dele, só temos encontro com ele nas profundidades. A adoração tem que partir do profundo, das bases mais baixas, mais profundas, da sua alma e da minha alma. A adoração não é só salmodiar. Adoração não é só dizer, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Adoração é você entender que todo mar à sua frente Deus abre. E quando Deus abre, tem marisco. Tem alguma coisa de proveito que você tem que arrancar da profundeza desse mar. Porque lá na frente, Deus vai querer alguma coisa das experiências que você teve com o mar. É mais ou menos assim, quando chega no deserto, todo mundo andando, Moisés fica 40 dias no Monte Sinai, conversando com Deus sobre o tabernáculo, Deus dando medida, coordenação para ele, como fazer o tabernáculo. Moisés desce, pede oferta para o povo, e dentre as ofertas, se você perguntar para mim, se tinha alguma coisa mais valiosa do que o ouro, eu digo para você que a coisa mais valiosa que o ouro era esse marisco, era essa concha. Porque quando eles saíram do Egito, eles pediram emprestado da forma de falar, coloca o seu ouro aqui, coloca a sua prata aqui. Diz que eles foram de em casa dos egípcios, com vaso nas mãos. Isso chama-se transferência de bênção. Deus arrancou a riqueza do Egito e colocou nas mãos do seu povo. Prata e ouro eles tinham. Mas a Onístia foi dado dentro de uma possibilidade de experiência. Sabe, esse mar revolto que está à sua frente, sabe esse vento cheio de tempestades que nós abordamos ontem? Sabe, você olha para trás, a soldadesca de Faraó vem furiosa em cima de você. E você pensa que não tem escape, que não tem saída, de repente Deus sopra com uma de suas narinas. E esse mar se abre e você passa, e você vai contar a bênção lá na congregação, dizendo, eu estava numa grande luta, e Deus me deu vitória, e eu atravessei o mar. Só que se lembra de uma coisa, que todo mar que Deus abre, tem marisco para você. Por quê? Porque lá na frente, Deus vai querer esse marisco, Deus vai querer essa concha, para compor o incenso da sua adoração. E se você me perguntar então, se existe adoração sem experiência com Deus, não existe. Adoração é muito mais do que a expressão.
é relacionamento com Deus. É não ter a necessidade de pedir para abrir a arca, para acreditar naquilo que Deus fez. E eu espero que você continue sendo adorador até o final. Porque nós vivemos um momento de tietagem no campo gospel. Quando as pessoas vão se titularizando que são adoradores. Eu não questiono se são ou não. Eu só quero saber se tem conhecimento e experiência da composição do incenso que representa, que simboliza a adoração. Porque se você quer ter relação com o altar do incenso, e no primeiro vento, na primeira tempestade, você foge, eu não acredito que você conseguiu o marisco para continuar na vida. Se no primeiro mar que aparece na sua frente você recua e prefere viver de novo no Egito, eu não acredito que você encontrou conchas para compor o incenso da sua adoração. Sabe, quando você vai adorar a Deus, você coloca diante de Deus no altar um incenso. Suba, Senhor, as minhas orações como incenso diante de Ti. Incenso tem que ter onixa. E onixa, a sua forma etimológica, a palavra onixa quer dizer garra. E eu estou entendendo porque quer dizer garra. Garra porque é propriedade de pessoas que não recuam. Onixa é garra. Traduzido quer dizer garra. Garra é, eu estou aqui, Deus. Sopra, porque eu vou atravessar. Eu não sei qual é a sua definição sobre adoração. Adorar é muito mais do que você cantar o hino da harpa. Adorar é ter relacionamento com Deus. Deus falou, eu quero também que o incenso, se tiver pergunta, você avisa, tá? Deus também relacionou para compor o incenso o estoraque e onixa. Eu vou ser muito breve no estoraque e onixa. Por quê? Porque nós estamos falando de duas plantas. O estoraque é uma planta voluntária. Necessariamente não precisa plantar para ela nascer, surgir, ter vida. Tanto o estoraque como o gálbano são plantas medicinais. Além da resina, por exemplo, o gálbano, o exemplo do gálbano, o gálbano é usado até hoje como fixador dos grandes perfumes. Principalmente os perfumes franceses. Que você coloca hoje, fica 10 dias, 15 dias com a essência do perfume. Não estou falando de um perfume barato que nós às vezes se habituamos a usar aí. Que você coloca ele com meia hora, a essência já foi embora. Os grandes perfumes caros, caríssimos, não é o perfume em si, é o fixador desse perfume que é caro. Porque o que faz um perfume ficar caro é a sua essência fixadora, ou seja, qual o tempo de duração desse perfume. O gálbano é usado nos melhores perfumes, nos mais caros perfumes, porque é um fixador. E ambos são usados como anti-inflamatório. Tanto o gálbano como o estoraque são usados no campo medicinal. Ora, então, de uma forma muito coerente, eu entendo
se Deus está colocando essas plantas como composição junto com esse marisco, com a onixa, para misturar tudo isso e ter um incenso, eu estou entendendo que para adorar a Deus, eu tenho que estar curado. Eu tenho que ter experiências com Deus. Mas se o gálbano é usado no campo medicinal, se o estoraque é usado no campo medicinal para curar, ou seja, a minha adoração, o meu incenso, a minha composição tem que ser de alguém que está curado. E para eu estar curado, a minha alma precisa estar salva. E para estar salva, eu tenho que ter relacionamento com Cristo da cruz, do altar do holocausto. Então não é todos que são adoradores. Adorador tem que ter experiência de profundeza de mar. Ele tem que encontrar mariscos. Ele tem que ter a resina da cura na sua alma, que é a resina do gálbano, que é a resina do estoraque. E tem que ser fixador. Por onde ele passar, o perfume de Deus, a essência de Deus, tem que estar com ele. Então a adoração não é uma coisa tão comum, é muito complexo o assunto. Mas é complexo de uma coerência de entendimento, porque nós queremos adorar. Sabe, quando a adoração está na alma, dessa relação de verdade, de espírito, quando você adora o Senhor. Quer ver uma coisa? Davi. Será que não existia nenhum tocador de harpa naquele momento que não soubesse tocar tanto quanto a Davi? Mas quem apresentou Davi para tocar lá no palácio, para expulsar o diabo, os demônios contrários daquele inferno que estava ali dentro do palácio? Quem indicou Davi não indicou por indicar. Ele falou, quem indicou Davi disse, eu conheço o moço. E sabe o que ele fala? Ele é de gentil aspecto, ou seja, ele não é bonitão. Ele não é um cara galã. Eu conheço um moço que é de gentil aspecto, mas vai descrevendo. Aí ele fala no final, ele fala, quando ele toca a sua harpa, o ambiente fica diferente. Ele está falando, na harpa dele, no som que sai das cordas dessa harpa, tem onixa, tem marisco, tem concha, tem profundidades de mar, tem gálbano, tem estoraque, tem resina que cura. Tem fixador. Por onde esse moço passa, todos entendem que Deus é com ele. Altar do incenso. Altar do incenso. Não é um altar qualquer. E outra coisa, para ser adorador não precisa cantar. Tem pessoas que não conseguem falar. Nós temos, por exemplo, os surdos. Tem pessoas confundindo. Porque acha que tem uma voz boa, que a voz é muito harmônica, é um grande adorador. E às vezes aquele que canta desafinado e troca as notas, às vezes Deus está recebendo, porque às vezes essa adoração tem experiência com o mar, tem experiência com o onixa, tem experiência com o estoraque, tem experiência com o gálbano. Não podemos confundir as coisas. Agora, é lógico, ensaiar, prestarmos o melhor, não estou colocando isso. Até porque, por outro lado, Deus disse que o povo que faz a sua obra com desmanzelo é ímpio.
Nós temos que fazer o melhor. Não estou dizendo isso. Tudo que façamos relacionados à obra de Deus, nós temos que fazer da melhor maneira e na melhor qualidade. É lógico que muitas vezes nos falta os recursos para fazermos melhor. Eu não sei se eu posso prosseguir e passar para outro altar. A Neide fez uma colocação aqui. Mas você já fala em voz alta, para ouvir aqui. Dá para ouvir? A Dora está localizando ali uma colocação da irmã Neide, de Embu das Artes. Assim que ela localizar ali, a gente menciona, tá, irmã Neide? Só um minutinho aí, nós já falamos a sua colocação. Vê se aparece para você. Se os irmãos aí também tiveram alguma colocação, porque nós vamos sair do altar do incenso. Assim, ó. Adorar é viver com Cristo. Orar, louvar, ler a Bíblia, dizimar, ofertar. Tudo isso é adorar o Criador. Viver arraigado a Ele. Amém. Então a irmã Neide colocou algumas coisas relacionadas no entendimento da adoração. Né? Orar. Né? Amados, orar, às vezes nós achamos que é uma coisa imposta de responsabilidade. Viver uma vida de oração, exemplo. Né? Não adianta você orar o dia inteiro, a noite inteira, se não tiver adoração. Né? E quem disse isso foi Jesus também, porque o colégio apostólico, eles se preocuparam, ele falou, Jesus nos ensina a orar. Nós queremos orar. E Jesus sabe, Jesus era consciente que a oração ela está relacionada ao altar do incenso, a oração em si. Mas Jesus falou, tá bom, eu vou ensinar vocês a orar. Eu vou dar aqui uma oração padrão, para que vocês tenham uma noção do que é orar. E Jesus começa a oração do Pai Nosso dizendo, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Jesus começa a oração com adoração. Ele começa adorando. Então não adianta você orar. Por exemplo, pede para o enfermo X, pede pelo outro, e pede não sei por quem, e pede por você, e pede perdão pelo pecado, e pede para Jesus abrir a porta, e pede um emprego. Se a sua oração não tiver adoração, você está orando errado. E a Bíblia diz que muitas vezes Deus não responde a nós porque nós oramos errados. Muito pertinente a colocação da nossa irmã Neide. A adoração vai muito além de você dedilhar os dedos no violão, na guitarra, bateria, instrumento de sopro, o que é que seja. Você pode tocar o dia todo o seu trompete aí. Mas se você não tiver experiência com o mar, se você não tiver experiência com concha, se você não tiver experiência com nicha, com gálbano, pode tocar o trompete o dia todo. Você pode até louvar, mas adorar não. Porque o louvor pode apontar as grandezas de Deus. Mas adoração tem que ter o incenso. O incenso é composto de 3 especiarias. Amém? Então nós vamos sair do altar de ouro, do altar do incenso. Algum irmão quer fazer alguma colocação aí antes de nós sairmos do altar do incenso? Ninguém até agora. Tatiane Ferreira colocou amém. Oi? Tatiane Ferreira colocou amém. Amém. Bom, então nós vamos lá. Então nós estamos deixando aqui o altar do incenso. Está visualizando aqui dentro, tá, né? Deixa eu deixar mais perto. Nós estamos deixando então o altar do incenso. É que eu falei para os irmãos, seria muita pretensão nossa, nós queremos fechar esse assunto em 7 dias. Nós estamos correndo contra o relógio, contra o tempo, para que nós possamos deixar pelo menos um resumo geral de cada peça, de cada mobília e de cada situação no âmbito tipológico do assunto, tá bom? Então nós estamos deixando aqui o altar do incenso e vamos aqui para o candelabro, tá bom? Então quando o sacerdote está vindo de leste a oeste, ele vai ter à sua esquerda o candelabro, o castiçal. Então nós vamos falar sobre o candelabro, o castiçal. Para
para você ter uma ideia desse castiçal do candelabro, nós temos aqui muitos significados. Eu quero pegar primeiro a representatividade, a simbologia, a figura desse castiçal em duas situações. Num certo momento, Deus coloca o castiçal, o candelabro, representando o seu povo, Israel, lá no Velho e Antigo Testamento. E num outro momento, o castiçal aparece representando, tipificando a pessoa da igreja. Então, a princípio, nós queremos fazer essa colocação dentro da tipologia. Quando o Reino Sul, porque quem foi levado cativo para a Babilônia foi o Reino Sul. Quem foi levado cativo para a Babilônia não foi o Reino Norte. O Reino Norte ele foi invadido pela Síria. Quando a Síria invadiu o Reino Norte, não invadiu o Reino Sul. A Síria foi invadida pelo Reino Norte. 200 anos mais ou menos depois, o Reino Sul, que estamos falando de duas tribos, que é a tribo de Benjamim e a tribo de Judá, o Reino Sul, 200 anos mais ou menos depois que o Reino Norte foi invadido pela Síria, eles são levados cativos para a Babilônia. Quem foi levado cativo para a Babilônia foi a casa de Judá e a casa de Benjamim, que compunham, naquele momento, o Reino Sul. Então, o templo é destruído, tocaram fogo, enfim. E eles são levados cativos para a Babilônia. Consequentemente, a Babilônia também é invadida, e vai se trocando os reinos, Médios, persas, enfim. Mas Israel precisa retornar. Israel precisa voltar para sua casa. Então, quando Israel retorna para sua casa para reconstruir Jerusalém, Neemias vem com a missão, com a responsabilidade de reconstruir a cidade, e Esdras vem com a responsabilidade de reconstruir o templo. Então, quando Neemias está com a função e Esdras está com outra responsabilidade, são responsabilidades diferentes. A responsabilidade de Neemias, a princípio, é reconstruir os muros de Jerusalém. E por que ele quer reconstruir primeiro os muros, antes da própria cidade em si? Porque não adiantava ele construir uma cidade sem que essa cidade estivesse protegida. Então, primeiro ele quer fazer a proteção, para então depois reconstruir a cidade. A visão de Neemias não está errada, porque não adianta reconstruir a cidade e ser invadido novamente. Seria um trabalho em vão. Então, primeiro façamos o escudo, vamos reconstruir os muros que foram derrubados, e certamente depois nós vamos reconstruir a cidade. Enquanto Neemias trabalha para reconstruir os muros em si de Jerusalém, Esdras está trabalhando para reconstruir o templo que foi destruído. Então vamos separar a função de cada um para enxergarmos no castiçal. Quando Esdras termina o templo, quando Esdras acabou de construir o templo, diz que o povo se reuniu na porta do templo. Exatamente um povo que tinha noção ou que tinha conhecimento do primeiro templo, que foi o templo levantado por Salomão, e diz que esse povo chorou amargamente. Ou seja, eles trabalharam dia e noite para reconstruir o templo, mas quando terminaram a reconstrução, eles choraram. Está em Ageu, porque Ageu foi o profeta contemporâneo dessa época. Ageu e o próprio Zacarias. Então, quando ele chora amargamente, Ageu se levanta e esboça uma palavra profética, um sermão na porta do templo. Ele diz: vocês estão chorando amargamente, porque o templo, eu sei que a arquitetura que está aqui, a forma que está aqui, não vai se igualar mesmo ao templo que Salomão tinha erguido, que foi destruído. Nós tentamos fazer o melhor. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. A glória desse segundo templo, a glória dessa segunda casa, será muito maior do que a primeira. É lógico que o povo ficou sem compreender. O que Ageu estava enxergando? Ageu estava enxergando um Shekinah, uma glória manifesta que nunca tinha visto antes, mesmo na inauguração do templo de Salomão. Porque na inauguração do templo de Salomão,
diz que Asaf foi lá fazer a sua última tarefa como regente daquele lugar. Diz que quando os sacerdotes começaram a cantar, quem estava fora não entrava, quem estava dentro não saía, porque o Shekinah, a glória de Deus, tomou conta daquele lugar. Tomou conta dentro do templo e fora do templo. Foi uma glória que ninguém pode decifrar em palavras, escrever essa glória. E agora Ageu vem e diz que a glória do segundo templo, com toda essa Shekinah que Asaf, Salomão e os demais fizeram ali, para que proporcionasse a presença de Deus naquele lugar, na inauguração do templo, Ageu está dizendo que a glória do segundo templo, a Shekinah de Deus, será muito maior do que a primeira que nós estamos citando aqui. O que Ageu está enxergando? O primeiro templo tinha um átrio, tinha um santuário. O primeiro templo tinha a mesa dos pães asmos, tinha um candelabro, tinha o altar do incenso, tinha a arca da aliança. Mas também o segundo tinha. Porém, qual é a diferença? Nesse período, nesse exato momento, nós já não temos algumas coisas que estão relacionadas ao primeiro templo. Mas a grande pergunta que eu te faço: qual é a diferença, então, do primeiro templo para o segundo templo? Que Ageu está dizendo que a glória do segundo será maior do que a primeira. Sabe por quê? Um dia nasceu um menino. E esse menino é trazido pela sua mãe, pelo seu pai, para ser apresentado no templo. Sabe quem era esse menino que entrou no templo, no segundo templo? Que deixou o sacerdote mudo? Era Jesus, o Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Foi essa criança que entrou no templo e disse nas bocas de Ageu: a glória será maior do que o primeiro templo. O primeiro templo tinha átrio, o primeiro templo tinha ouro, o primeiro templo tinha toda uma arquitetura de Salomão, mas Jesus não entrou lá com os seus pés, com as suas mãos. No segundo templo, que foi levantado por Ageu, Jesus entrou lá, entrou pelos pais, entrou com 12 anos de idade e entrou outras vezes lá. Toda vez que ele entrava, a Shekinah de Deus ia junto. Não fique tão preocupado com algumas colocações em relação, isso não está tão bom quanto o primeiro. Importa que Cristo esteja relacionado dentro desse lugar. Existiu oposição, principalmente na reconstrução dos muros, mas existiu oposição também à reforma do templo, à reconstrução do templo. O Zorobabel é o príncipe da casa de Israel. No meio dessas guerras, intrigas, levanta um, levanta outro, quer derrubar o muro, não quer que a reconstrução aconteça, não quer que a cidade seja reconstruída, e não quer que a cidade seja reconstruída, porque tem pessoas que o lixo, o monturo é confortável para eles. E Zorobabel fica tão indignado com a situação que ele quer resolver a coisa no braço, no murro. Então Deus levanta o profeta Zacarias e Ageu, contemporâneos. E a profecia não é por força e nem por violência, ó Zorobabel. Deus está falando com um príncipe da casa de Israel.
Não é por força e nem por violência, ó Zorobabel, mas é pelo meu espírito. E eles estão sem compreender. E sabe por que eles estão sem compreender? Porque Deus precisa então mostrar o que ele quer, o que está acontecendo. Então Deus chama Zacarias no capítulo 4 e Deus dá uma visão a Zacarias. Estão lembrados da visão? Deus mostra para Zacarias o quê? Um castiçal. Um candelabro. Deixa eu visualizar mais perto de vocês aí. Com 7 lâmpadas. No castiçal tem 7 lâmpadas. É o cimo central. Sim. E as lâmpadas laterais. Os irmãos estão visualizando bem aí? Dá para visualizar? Eu vou tirar só daqui, só para dar uma ilustração para você aqui. Deus fala para Zacarias: o que você está vendo? Lembre-se que Deus falou lá com Zorobabel lá atrás. Não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Aí Deus, em Zacarias capítulo 4, fala: o que você está vendo? Ele falou: estou vendo um castiçal. E o que mais você vê no castiçal? Ele falou: eu vejo o canudo mestre, o cimo do canudo mestre. Aqui, ó. Ele está vendo isso aqui, essa linha central aqui. E o que mais você está vendo? Ele falou: estou vendo que na direita do castiçal tem um ramo de oliveira. E na esquerda, eu estou vendo que tem outro ramo de oliveira. Deus falou: muito bem. O que está faltando aí é azeite. O que está faltando para o meu povo é o fluxo do canudo mestre. O que Deus está falando? Mas quem é o ramo de oliveira da esquerda e quem é o ramo de oliveira da direita? Deus dá e explica. E nós entendemos que um ramo é a pessoa de Jesus e o outro ramo é a pessoa do Espírito Santo. Os dois ramos de oliveira estão juntos. O castiçal, neste momento, está representando a casa de Israel. E Deus falou: o problema não é eu estou do lado aí. O Filho do Homem, Cristo, está do lado. Um ramo de oliveira é ele, e outro ramo de oliveira. Ora, a oliveira produz o que? Azeitona. Então o azeite aqui não é questão de vir com um vaso e colocar. A oliveira está do lado, ou seja, o azeite não faltaria. O que Israel precisava fazer quando Deus disse: não é por força e nem por violência, é pelo meu espírito? Limpa o canudo mestre. Tem alguma coisa entupida no canudo mestre que não está deixando o azeite fluir para as lâmpadas. Vocês sabem a parábola da dracma perdida? Sabe? Eu vou dizer uma coisa para você. Jesus não está nem aí para a dracma perdida. Ah, pastor, mas a parábola da dracma... Jesus provocou que a dracma se perdesse na casa daquela mulher. Porque Jesus precisava fazer algumas coisas naquela casa. Quando a mulher percebeu que uma dracma estava faltando, diz que ela fez a primeira coisa. Ela acendeu o candelabro. E quando ela acendeu o candelabro dentro de casa, quando ela acendeu o candeeiro dentro de casa, quando ela acendeu o castiçal, diz que ela percebeu que a casa estava uma bagunça. E quando ela percebeu que a casa estava uma bagunça, porque agora a luz mostrou para ela que a casa estava uma bagunça. E ela só acendeu o castiçal porque ela perdeu um dracma. Olha nos meus olhos aqui. Quantos dracmas você vai ter que perder para entender que o seu castiçal precisa estar aceso? Quando ela acendeu a luz, ela percebeu a sujeira que estava na casa. Sabe qual é o seu medo? Sabe qual é o meu medo?
é se olhar no espelho. Mas se olhar no espelho com a luz acesa. Nós gostamos da escuridão porque a escuridão não dá a entender que perdemos dracmas e que a casa está uma sujeira. Então essa mulher, na verdade a dracma não está perdida, na verdade a sujeira está cobrindo a dracma. E quando ela acende a luz, ela fala, essa casa está uma bagunça. Eu preciso limpar essa casa. E ela então esquece a dracma e vai limpando a casa. Enquanto ela limpa a casa, ela acha a dracma. E quando ela achou a dracma, diz que ela avisou para os vizinhos. E convidou os vizinhos a festejarem com ela, porque ela encontrou a dracma. Castiçal é para estar aceso. Jesus disse que não se pode esconder uma cidade onde a candeia esteja acesa. E não se pode esconder a candeia debaixo da cama. Zacarias está vendo o ramo de oliveira à direita e outro à esquerda. Deus está falando mais ou menos assim: se vocês limparem os canudos, eu faço a minha parte. Mas esparvatizar, limpar, puxar o cordão, o pavio desse canudo, depende de vocês, não é de mim. Limpar o castiçal, deixar os canudos limpos, para que o azeite flua e as lâmpadas estejam acesas, é responsabilidade minha e é responsabilidade sua. Quando nós limpamos o canudo, Deus está do lado, injetando o azeite através dos ramos da oliveira. Quinhentos anos mais ou menos depois da visão de Zacarias, Deus diz que o castiçal, e o castiçal aparece como igreja. As 7 igrejas da Ásia Menor aparecem como castiçal. Sabe aonde Samuel começou a dormir? Ele começou a dormir exatamente aqui. Ele começou a dormir exatamente aqui, junto à lâmpada de Deus. E sabe por que Samuel dormia aqui, junto à lâmpada de Deus? Porque ele estava preocupado com uma coisa. Porque não era função dele limpar o castiçal. E até porque ele não podia fazer isso. Até então ele não era sacerdote. Diz que ele dormia antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Deus chamou ele. Porque essa lâmpada não podia se apagar. Não podia faltar o fluxo de azeite dessa lâmpada. Israel estava passando uma crise espiritual, política e moral. E Samuel deitava perto da lâmpada preocupado. A lâmpada fumegando, paga não apaga. E antes que a lâmpada se apagasse, Deus chamou ele e falou: Samuel! Mais ou menos assim, eu preciso de você, porque essas lâmpadas vão se apagar. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, Deus chamou ele. Antes que a minha e a sua lâmpada se apague, a voz de Deus se aclara para nós. É minha missão, é sua missão. É missão nossa mantermos as lâmpadas acesas. O azeite, Deus manda. Limpar o canudo, mestre. E os canudos laterais, é missão minha, é missão sua. Nós vamos. Já tem uma hora aí. Nós vamos parar por aqui essa noite. Nós ficamos então pausados. Eu estou dando um relato bem breve, mas não temos muito tempo para ficarmos focados muito tempo. Então amanhã nós falamos sobre a mesa.
e vamos falar sobre Cristo arrancando o véu. E nós vamos colocar o véu aqui já lateral. A Dora vai nos auxiliar aí, para nós deixarmos aqui com o véu já lateral colocado no lugar, tá bom? Então nós vamos colocar o véu aqui já nas colunas, né, 60 colunas. Vocês estão lembrados que nós estamos montando aos poucos, né, a maquete aqui, para os irmãos compreenderem melhor, porque não fica tanta imagem para assimilar ao entendimento. Então, aos poucos, eu creio que fica melhor para os irmãos entenderem o assunto. Por isso nós estamos montando junto a maquete. Começamos aqui só com o terreno vazio, colocamos as colunas com a casa dos Meraritas, né? Colocamos as tábuas, os coatitas já tiveram uma participação aqui, os Gesonitas já estão tendo outra participação, com essas cortinas agora, missão dos Gesonitas. Então nós estamos envolvendo as 3 casas, para amanhã nós fazermos um fecho maior. Amanhã nós temos um tempo maior, né? Vai das 9 às 11 da manhã, das 9 horas às 11 horas da manhã, tá bom? São 2 horas de estudo amanhã, nós vamos fazer um intervalo aí de uns 10 minutinhos, eu descanso um pouco, a Dora vem aqui, adora o Senhor com a Eve, aí nós retomamos, mas é um grande resumão amanhã sobre tudo isso. Mas não falte amanhã, porque amanhã eu creio que é a parte mais importante do estudo. Por quê? Porque nós vamos arrancar o véu, né? Eu quero que você entenda Jesus arrancando esse véu que separa o santuário do Santíssimo Lugar. E Jesus deu o brado na cruz e rasgou o seu véu de alto a baixo. Estão lembrados disso? É esse véu aqui, tá bom? Que separa o Santíssimo do Lugar Santo. Foi esse véu que Jesus rasgou na cruz. Nós queremos falar de alguns movimentos da cruz, desse altar do holocausto da manhã. Quais os movimentos que tiveram? O que aconteceu do lado desse altar? Enquanto Cristo estava sendo sacrificado, crucificado na cruz, né? O que aconteceu com esse cordeiro que João Batista avistou ele? E disse: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo. O que estava acontecendo quando esse cordeiro estava sendo imolado no sacrifício? Né? Quem é esse cordeiro mudo que Isaías disse sobre ele? E Filipe explicou para o eunuco lá no caminho, né, do deserto. Tudo isso nós estaremos abordando no dia de amanhã. Deus tem uma palavra para a sua vida nesse estudo. E assim como creio que Deus falou no seu coração, na sua alma esta noite, pode ir colocando. Nós estamos aqui, né, para juntos nós tentarmos um pouco se aproximar de Deus na sua essência, na vida tipológica, tá bom? Então entenda aí que os Gesonitas estão fazendo a sua função aí, tá bom? Carregar as cortinas, eles estão colocando a cortina, vamos fixar depois melhor. A Dona vai colocar aqui só parcialmente, só para os irmãos entenderem, tá bom? Não vai ficar tão bem colocado, mas é só para os irmãos entenderem que esse véu branco, tá? Quando fala esse véu branco, é quando fala o tecido torcido ou linho torcido, estamos falando da cor branca, tá bom? Então muitas vezes o irmão ou a irmã vai estar lendo aí a Bíblia Sagrada e você não vai encontrar a cor branca, mas o véu torcido, esse véu é o véu branco, tá bom? Então nós temos 4 cores, que são as cores púrpura, a cor branca, a cor vermelha, carmesim e o azul. Nós estaremos falando das cores da cortina também. Estaremos falando amanhã do bode emissário, do bode do sacrifício e do bode emissário. Então amanhã é um conjunto de informações muito importantes para a sua vida espiritual e para a minha vida espiritual, tá bom? Então nós vamos fazer aqui um resumão. A Eva vai pegar aqui de frente o tabernáculo. Não precisa se preocupar em filmar a Dora não, tá? Aqui. Aqui, ó. Então nós estamos aqui, a Dora está colocando ali, mas só para pegar o resumão. Eu vou tirar o véu para você visualizar lá o Santíssimo Lugar, tá bom? Então o Santíssimo Lugar está lá. Tinham 4 colunas aqui, as 4 colunas estão aqui. Aqui vai 5 colunas, tá bom? Talvez eu não coloque as 5 colunas aqui para os irmãos visualizarem melhor. Os irmãos que têm participado outros dias, nós falamos que a dimensão aqui, a metragem, né? A metragem aqui era bem maior. Nós fizemos maior por quê? Para visualizar melhor, porque é uma questão de didática, de aula, tá bom? É lógico. Aqui seria metade disso aqui, dentro da dimensão que nós temos aqui.
Nós fizemos maior, com 100% acima da sua medida, para que os irmãos pudessem visualizar melhor. Então aqui está 100%, 100%, 100%, 100%. Então as medidas foram aumentadas para que os irmãos pudessem visualizar. Então aqui está a arca. Você a arca consegue filmar lá dentro? Consegue? Não, vou ter que tirar. Consigo. Consegue chegar lá? Então a arca está ali, a arca da aliança. Obrigada. A arca da aliança está aí. Então dentro dela nós temos as tábuas da lei, uma porção do maná que floresceu e a vara que floresceu em favor da casa de Arão. Nós vamos tampar agora a arca, né? Essa tampa aqui é o propiciatório da arca. Nós vamos tampar a arca. Tampamos a arca, nós vamos colocar de volta o véu, que chama-se véu da separação, exatamente por isso que é véu da separação. Então nós vamos agora para essa segunda dimensão do tabernáculo. Nós temos aqui o altar de ouro, nós temos o candelabro e nós temos a mesa dos pães asmos. A mesa dos pães asmos, ou a mesa de ouro, ou a mesa da preposição, como se queira, é composta toda de ouro, um montante de 6 pães, com mais 6 pães. Então nós temos 12 pães. Só lembrando, né, o número 12, no Velho e Antigo Testamento, está relacionado às 12 tribos de Israel. Novo Testamento, por que Jesus escolheu 12 apóstolos? Você já se perguntou? Porque a igreja também é representada pelo número 12, dentro do Novo Testamento. Então os 12 pães é inquestionável, não tem outra coisa para nós falarmos sobre os 12 pães, a não ser falarmos que aqui representa o povo de Deus. No Velho Testamento representa o povo de Israel, no Novo Testamento representa a igreja. Aí a Eva agora vai, pega a distância depois, Eva, depois que a mãe colocar ali a entrada. Conseguiu? Deixa a mãe colocar a entrada aí. Amanhã é só para os irmãos terem uma visão melhor hoje. Deixa eu arrumar o véu lá, vai ficar um pouco torto. Ficou meio torto, mas a gente... Mas tá bom. Aí amanhã nós temos uma organiza melhor. Só para os irmãos terem uma visão melhor, tá bom? Então nós temos as 3 dimensões aqui para os irmãos visualizarem melhor. Nós temos o pátio do tabernáculo. No pátio nós temos o altar do holocausto, a pia de bronze. Aí nós entramos então na segunda dimensão. A segunda dimensão é santuário, o lugar santo. À direita, de leste para oeste, à direita fica a mesa dos pães asmos. À esquerda, o candelabro, o castiçal, o candeeiro, como se queira. E um pouco à frente, rente ao véu da separação, nós temos o altar do incenso. Passando o altar do incenso, nós temos aqui o véu da separação. E nós temos agora então o Santíssimo Lugar, ou o Santo dos Santos, onde está a Arca do Concerto, a Arca de Ouro, ou a Arca do Testemunho, tá bom? A Neide está fazendo pergunta aí? Perguntou, quando Jesus morreu, foi esse véu que se rasgou, colorido? Exatamente. O véu da separação era de 4 cores também, tá bom? É o véu da... Na verdade, todos os véus aqui que compunham a divisão, aqui na entrada nós temos 5 colunas e um véu também aqui na entrada. Nós não vamos colocar por a questão dos irmãos estarem visualizando lá a aula, tá bom? Quando Jesus morreu. Quando Jesus morreu na cruz, na verdade, ele está aqui nesse altar, Jesus. Quando Jesus morre na cruz, ele está nesse altar como Cordeiro de Deus, que é o altar do holocausto. Quando ele dá o brado na cruz, é aquele véu colorido ali que se rasga de alto a baixo. E Jesus separou, ou seja, os esconderijos de Deus foi aberto para o povo. Agora não precisa mais, uma vez por ano, ou ser sumo sacerdote para entrarmos no Santo dos Santos. Agora temos que entrar lá. Mas um detalhe, viu? Não é qualquer um que entra lá não. Está aberto, mas para entrar lá precisa passar pelo altar do incenso. Para entrar lá, precisa passar pela mesa dos pães asmos. Para chegar lá, precisa passar pelo candelabro. Para chegar lá, precisa lavar as mãos e os pés na pia de bronze. Tá bom? Deus está nos esperando no santo lugar, no santíssimo lugar. Amados, foi um prazer tê-los conosco essa noite. Um grande abraço a todos. A Dora vai trazer para nós aqui os pedidos de oração, aqueles que estiveram conosco. E você pode ir emitindo a sua pergunta, tá bom?
os irmãos de Embu e Osasco semana toda. Amados, nós queremos mais uma vez aqui enfatizarmos o nosso bem-vindo aos irmãos que estiveram conosco esta noite. Nosso irmão João Pereira Gomes, presbítero João, lá da nossa igreja do Parque Bandeirantes. Prazer, viu, presbítero João, tê-lo conosco esta noite. A nossa irmã Célia Branca, a irmã do Tadeu. Prazer, viu, Célia? Um grande abraço, saudade de vocês aí. Aparece no culto, menino, quando tudo voltar à sua normalidade, eu creio que logo em breve, em tempo, nós estaremos juntos, congregando novamente. Aparece nos cultos, tá bom? A sua presença vai ser um afago carinhoso em nossos corações. Está nos dando carinho mais uma vez a Esther Passo. A Esther Passo esteve conosco todos os dias, né, Esther? A Esther, eu gosto sempre de focar, de dizer aqui, que ela é filha do saudoso pastor Felisberto Pereira, da sua irmã Terezinha, né, um casal que deixou aí o seu marco favorável, importante dentro do meio evangélico, tá bom? São referências, são nomes que deixaram os seus marcos importantes para o Evangelho, para o reino de Deus aqui na Terra. Está conosco também mais uma vez a pastora Selma do Taboão da Serra. Selma, um grande abraço, tá bom? Deus continue abençoando a sua vida aí. A Ângela, né, quase todos os dias, praticamente todos os dias, a Ângela esteve conosco aqui, a Ângela Patelli. Um grande abraço, viu, Ângela? Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, a sua casa. A Paulino, um grande abraço, viu? Deus continue abençoando vocês aí. Está conosco também a Dani Monteiro. Dani Monteiro, né, nossos sentimentos, viu? Nosso pêsames. A gente não tem dúvidas que a vontade de Deus prevaleceu, né? Nós oramos, pedimos, e eu creio que o nosso saudoso irmão Miguel está no bom lugar, aguardando o grande advento, para juntos nós se encontrarmos um dia, viu? Mas, por outro lado, eu quero expressar aqui, além dos nossos sentimentos, da nossa igreja, do nosso ministério, que vocês tenham um certo conforto, porque eu acho que foi um descanso merecido também ao nosso irmão Miguel, né? Um grande baluarte, trabalhador, e às vezes nós não entendemos, né, essa partida. E eu creio que Deus achou por bem trazer o servo dele para um descanso, e um descanso que ele precisava ter nesse momento. E nós vamos se encontrar em breve tempo. Creia nisso, viu? Que vocês continuem aí a lida, né, o legado que o pai de vocês deixou para vocês. A família Filadélfia ficou pesarosa junto com vocês também. Nossos sentimentos, né, principalmente a minha família, a minha casa, minhas irmãs, meus pais, porque juntos nós congregamos juntos, né, ali na Águas da Prata, isso lá nos anos 80, enfim, nos primórdios, no início dos anos 80. Mas o nosso abraço, viu, Dani? Um prazer tê-la conosco. Estenda aí à sua família os nossos sentimentos, tá bom? Eu sei que é uma dor que não há de passar, eu creio nisso, porque é uma partida que a saudade vai estar todo o tempo batendo, mas por outro lado, nós temos que ter a esperança, né? E Paulo que disse isso, né? Para nós aguardarmos no Senhor o grande advento que nós vamos se encontrar, tá bom? Um abraço, viu, Dani? Está conosco também a nossa irmã Neide de Embu e o pastor Eudes. Ô Eudes, prazer tê-lo conosco, viu? Deus continue abençoando a vida de vocês aí. Eu não me esqueci do que nós conversamos esses dias, viu, Eudes? Deixa eu passar essa pandemia aí, que é da vontade de Deus, é o desejo de Deus que nós sentamos juntos, passamos um dia aí juntos, tá bom? Desfrutando de experiências, dos desfrutos da obra de Deus, mas também um churrasco não faz mal para ninguém, tá bom? Um grande abraço para a família, para todos aí, e Deus continue abençoando a vida de vocês. Os pedidos de oração esta noite, nossa irmã Zuleide, lá de Osasco, ela pede oração pela sua família. Irmã Zuleide, também é um prazer tê-la conosco. Irmã Zuleide está nos acompanhando quase todos os dias, ou todos os dias, né, irmã Zuleide? Um abraço aí. A nossa irmã Ima pede oração pela sua tia Lúcia, que está na UTI sem diagnóstico. O Edson e a Sara de Osasco estão com Covid-19. Eu coloquei no grupo nosso de oração, no grupo de cultos hoje. Foi internado, né? E nós queremos continuar orando por eles, tá bom? A oração para a Neide, sogra do irmão da Ilma, que está na UTI aguardando a remoção para o Hospital do Coração.
Também oração para a nossa irmã Alexandrina. Nossa irmã Alexandrina é a mãe da nossa irmã Lucinéia, da outra menina, a irmã Lenise. Lenise. A Lenise, enfim. Né? Vamos orar, nossa irmã Alexandrina, muito querida por nós. Um abraço, viu, amados? Deus continua abençoando a vida de vocês aí. E certamente Deus há de restaurar a saúde da nossa irmã Alexandrina. Está conosco também a nossa irmã Joyce. Ela pede oração para o seu vizinho e por ela, né? A sua família e todos os enfermos. Estaremos orando por Joyce. Um grande abraço. A nossa irmã Joyce é da Zona Leste de São Paulo e ela serve ao Senhor na Assembleia de Deus do Ministério do Belém. Está conosco também a nossa irmã Maria Helena, e o Toninho. Eles pedem oração pelos 31 anos de casamento. Felicidade para vocês, viu? Deus continua abençoando a vida deste casal, abençoadíssimos, né, que tem predispostos de uma forma amigável, de uma forma eficaz, prestado um grande serviço ali na obra de Deus, no reino de Deus. Nossa irmã Maria Helena é diaconisa, né, e o irmão Toninho está ali nos auxiliando como cooperador. Deus continua abençoando a vida de vocês, que esses 31 anos sejam eternizados para vocês, e vocês continuem sendo esse casal simpáticos, amáveis e trabalhadores do reino de Deus. Um grande abraço, parabéns a vocês. A pastora Selma pede oração por ela. E nós, oração pelos curados que estão em recuperação. O Nilson é amigo do esposo da nossa irmã Suélia, o Regis, que também está em recuperação. O Jerônimo, que o pedido foi feito para a nossa irmã Dozinha. E o Jefferson, que é o primo da Alzano, que já estão em recuperação. Já saíram dos hospitais, esses que nós citamos por último agora. Alguns estão no hospital ainda. E alguns estão no hospital, mas estão em recuperação. Né? O caso do irmão Regis e o caso de outros aqui. Onde você está, curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos apresentar a Deus os pedidos de oração. Pai, em nome de Jesus, está aqui em minhas mãos os pedidos de oração. Esses que estão em minhas mãos, outros que estão nos grupos de culto, de adoração a Ti aí. Nós queremos, Pai, que aqueles que ainda continuam enfermos, o caso do Edson, da sua esposa, nossa irmã Sara, entre com providência, cura os teus filhos, cura este casal, Pai, em nome de Jesus, para a Tua glória. Dê saúde aos teus filhos, expulse do corpo dos teus filhos esse Covid-19, retorne os teus filhos ao seio da família deles. Os filhos estão esperando, né? O seio familiar estão esperando eles de volta. É um casal que te serve, que te adora, e nós queremos, Senhor, que Tu faça isso pelo Teu reino, em prol da família dos Teus filhos, pelos amigos dos Teus filhos. Nós estamos pedindo a cura do Edson e da Sara esta noite. Nós queremos também colocar em Tuas mãos todos os outros pedidos que aqui estão. E também colocamos em Tuas mãos os Teus filhos que estão em recuperação. Em nome de Jesus, que nós pedimos, e já somos gratos a Ti pela vitória que há de ser alcançada através da oração. Em nome de Jesus, nós Te adoramos e Te louvamos. Amém. Onde você está? Feche seus olhos, estenda suas mãos. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as eternas consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja, e todos dizem amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Até amanhã, às 9 horas. Tenha uma noite de Shabat abençoada. Que Deus coloque o melhor na sua mesa, coloque a melhor pizza, coloque o melhor refrigerante e que Deus abençoe a todos. Amém? E que amanhã, com a ajuda de Deus, com o provento de Deus, com o auxílio de Deus, aqui estaremos, juntos, em nome de Jesus. Amém. Até amanhã.